Qual é a melhor formação para o jogo de amanhã, o clássico com o Botafogo? Você sabia que nos últimos 11 jogos o Vasco tem apenas 2 derrotas no Campeonato Brasileiro? PH de volta à seleção. Os bastidores da visita de Carlo Ancelotti ao Vasco da Gama. Roger Guedes fala sobre a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro depois de ofertas oficiais. Para completar, reforço no Vasco da Gama encostado. Iremos mostrar aqui uma provocação, que o treinador do Corinthians fez ao Vasco da Gama. Últimas do mercado, bastidores, finanças e o Vasco da Gama. Tudo isso e muito mais são os nossos destaques aqui do Café Vascaíno, que nós vamos falar agora com você. Então não esquece, dedo no like, mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante, ajuda demais o nosso canal. Se é novo, se inscreve, dá essa moral, é 0800 e já comenta aqui a melhor formação para o jogo de amanhã. Vou começar com os bastidores da visita de Carlo Ancelotti da seleção brasileira ao Vasco da Gama. No domingo, ele esteve com o presidente Samir Chaldi e o coordenador geral de seleções, o Rodrigo Caetano. Eles estiveram lá em São Januário e foram recebidos pelo presidente Pedrinho, pelo diretor técnico Felipe, ganharam camisa, inclusive camisas do Vasco personalizadas. Só que o Vasco preparou realmente uma recepção que deixou muito bem impressionado o técnico italiano da seleção brasileira. Tanto é que ontem, na coletiva de apresentação dos jogadores, de convocação dos jogadores, ele destacou o ambiente, como ele foi recebido, achou espetacular assistir um jogo em São Januário. E o Vasco preparou uma surpresa para ele. Além de servir vinhos portugueses, bolinho de bacalhau, lá do restaurante do seu Arthurzão. Um grande abraço, seu Arthur, que arrebentou. O Vasco trouxe um chefe exclusivo para fazer uma carbonara. Sabe que é um dos pratos prediletos do Ancelotti, então recebeu o treinador realmente com pompa e circunstância, como é o Vasco da Gama, recebendo todos muito bem. E a comitiva da seleção brasileira gostou demais dessa forma, Já foi em outros estádios, tem ali um biscoitinho de polvilho, um mate, inclusive no Maracanã, em estádios particulares e nada, mas no Vasco foi diferente. Bom, aproveitar falando do Paulo Henrique, que ontem foi convocado mais uma vez pelo Ancelotti para os 2 amistosos diante de Senegal e Tunísia. Senegal dia 15 em Londres, no estádio do Arsenal, e depois no dia 18 em Lille, na França. A CBF deve anunciar hoje o desmembramento da 33ª rodada. O Vasco está com o jogo diante do Grêmio marcado para a data base, que é o dia 19, ou seja, no dia seguinte, a convocação, a data FIFA. Vamos ver se ela vai mudar, Por exemplo, o Flamengo tem 2 jogadores convocados, o Corinthians tem 1, o Cruzeiro tem 1, o Vasco tem 1 e o Palmeiras tem 1 também. Vamos ver como é que ela vai adaptar essa rodada para não prejudicar ninguém. O fato é que amanhã, contra o Botafogo, o Paulo Henrique está fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo, assim como o Nuno Moreira também. Vamos falar já sobre isso, E escolher a melhor formação. Mas eu quero trazer aqui um detalhe, fiz até anotações para não esquecer, porque logo após a derrota para o São Paulo, eu li muita revolta do torcedor em grupos de relacionamentos também, no WhatsApp, da mesma forma. Muita gente revoltada, alguns dizendo assim, cara, não consegui digerir a derrota. Outros, porra, tá vendo? Diniz, já é isso mesmo, já acabou o encanto e tal. E ontem no café eu falei, gente, não é hora de desespero, Caça às bruxas, calma. Foi apenas uma derrota. É óbvio que nós não queríamos ser derrotados, nós não esperávamos ser derrotados, mas os números jogam muito a favor do trabalho que o Diniz vem desenvolvendo. Não vou colocar a Copa do Brasil nesse retrospecto, mas vou pegar o Campeonato Brasileiro. Nos últimos 11 jogos, praticamente um turno inteiro disputado até agora. A gente está indo para a 31ª rodada. Dia 31 de agosto, começou o meu corte. Vasco 3, Sport 2.
Dia 14 de setembro, pós-data FIFA. Vasco 2, Ceará 2. Esse resultado é para lamentar, tá? Nós temos que lamentar muito esse resultado. 21/9, Flamengo 1, Vasco também 1. Dia 24/9, Vasco 2, Bahia 0. Jogo atrasado. Dia 27, Vasco 2, Cruzeiro 0. Dia 1º, Palmeiras 3, Vasco 0. Primeira derrota dessa sequência. Aí vem a sequência de 4 vitórias. Dia 5 de outubro, 4-3 em cima do Vitória. Data FIFA veio. Dia 15 de outubro, 2-0 no Fortaleza lá. 20 de outubro, 2-0 no Fluminense. 26 de outubro, 3-0 no Bragantino lá. E aí veio o jogo no dia de finados. Morreu a nossa invencibilidade. 2-0 para o São Paulo. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias. Então são 7 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas nos últimos 11 jogos. Nem coloquei os jogos com o Botafogo ali, aumentariam os empates, mas aumentaria o número de jogos sem perder. Botei só o brasileiro. A pergunta que eu faço para você, torcedor, tá ruim? É para desconfiar desse time ou é para confiar nesse time? É simples. Fizemos um mau jogo? Não. Inclusive o Ancelotti ontem na coletiva exaltou o bom primeiro tempo do Vasco. Perdemos chances. Não fomos eficazes. E aconteceu um pênalti bobo, mas que foi pênalti do PH em cima do Arboleda. Isso aí acho que definiu o jogo, porque já virou 1-0, né? Acabou o primeiro tempo e aí foi um outro jogo no segundo tempo. E algumas peças que não renderam. Bom, aliás, falando em peças, o Vasco tem pela frente o Botafogo. Falando sobre o clássico de amanhã no Newton Santos. O time do Vasco não terá PH, suspenso, terceiro cartão amarelo, Nuno Moreira. Na direita, Puma Rodrigues. Defesa composta. Léo Jardim, Puma, Cauã Barros, Robert Renan e Piton. Aí como volante, Cauã Barros, aliás eu falei Puma, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e Piton. Perfeito. Meio campo, Cauã Barros deixou o campo domingo com uma dor na canela. Será que ele vai para o jogo? Se não for, Hugo Moura é a melhor opção? Cocão, jogadores da função. Thiago Mendes está há muito tempo sem atuar, mais 2 meses, esquece. Tietê, Coutinho, sem o Nuno. Verratti volta para o ataque. Andrés, né? Rayana direita. Verratti, Andrés. Acredito que essa vai ser a formação. A única dúvida é Cauã Barros ou Hugo Moura. Então vamos lá. Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan e Piton. Hugo Moura ou Cauã Barros. Cauã tiver ok, Cauã. Tietê, Coutinho, Rayan, Verratti e Andrés. Você mudaria quem nessa formação? Qual seria o seu time para encarar o Botafogo amanhã? Lembrando que depois do Botafogo nós temos o Juventude sábado em São Januário. Dá para somar 6 pontos? Dá. Dá para fazer 4 pontos pelo menos? Dá. Menos do que isso? Já começa a complicar. Porque a gente já perdeu para o São Paulo. Naquele recorte a cada 4 jogos, daqui a pouco tem o Grêmio depois da data FIFA, não dá para somar menos de 7 pontos nessa sequência. 3 já foram. E aí, que tal? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, tenha um excelente dia. E se chegou comigo aqui até o final, escreve quem é o jogador que tem se destacado em 2025 para você. Para eu saber que você veio comigo até o final do vídeo e agradeço de coração a sua parceria. Um grande abraço e até mais tarde. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama. Quando a fase é boa, tudo conspira a favor. E o Vasco tem vivido uma maré de sorte muito legal. Vinha contando para vocês há semanas sobre a negociação para o potencial construtivo. O Vasco está negociando com 3 empresas a venda do potencial construtivo de São Januário. E a ideia era faturar algo na casa dos 500 milhões de reais. Pois bem, foram feitos cálculos novos que apontam que o Vasco deve ficar com 614 milhões de reais. São 114 milhões de reais a mais para serem investidos, por exemplo, na reforma de São Januário.
Só para lembrar que o Vasco está na fase de diligências com essas 3 empresas que assinaram as opções de compra do potencial construtivo. Nicola, o que se tratam essas diligências? Estão analisando as informações financeiras e de conformidade das partes para que o negócio seja definitivamente assinado. A partir daí, o Vasco passa a trabalhar no projeto de reforma de São Januário que está atrasado. Cruz Maltino já se acertou com a Arena Events Venues. Essa empresa ganhou a concorrência para realizar a obra, mas o projeto ainda não está avançado. Velho sonho de Corinthians e Grêmio, Roger Guedes resolveu dar uma entrevista para comentar sobre seu futuro. Primeiro, ele respondeu sobre as propostas feitas pelo Grêmio na última janela de transferências, abre aspas, teve conversa sim, quando eu estava fazendo a pré-temporada na Espanha. Chegaram 2 ou 3 ofertas oficiais do Grêmio. Eles foram crescendo os números, mas nosso presidente não aceitou as propostas, disse o Roger Guedes em entrevista à TNT Sports, se referindo ao Al Rayyan. Ele completa quando perguntado sobre a possibilidade de voltar ao Brasil em breve, talvez na janela de janeiro. Hoje não penso em voltar para o Brasil, principalmente por causa da minha família. Mas você sabe que no futebol, uma hora você está aqui, na outra está lá. Tenho contrato aqui também, tenho que cumprir e estou muito feliz. Só para lembrar que o contrato do Roger Guedes com o Al Rayyan do Catar só se encerra em junho de 2027. E a felicidade que ele citou da família tem muito a ver com sua remuneração. Roger Guedes ganha 5 milhões de reais por mês no clube Qatari. No Brasil, ele sabe que não teria a possibilidade de vencimentos tão altos. Negociar com o Al Rayyan é extremamente complicado por conta dos números do atleta. Temporada atual, no começo, de 9 jogos, 8 gols e 1 assistência. Na temporada passada, 39 jogos, 31 gols e 3 assistências. Desde que foi contratado, o Roger Guedes soma 74 jogos, 62 gols e mais 9 assistências. É por causa disso que, mesmo acenando com a possibilidade de uma oferta de 20 milhões de euros do Grêmio, o Al Rayyan se recusou a negociar. Isso significa que dá para imaginar que o Roger Guedes não volte tão cedo ao futebol brasileiro, talvez em julho de 26, em janeiro de 27. Esse é um tema que a gente vai abordar um pouco mais pra frente. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente tem reforço do Vasco embaixo em São Januário. Primeira contratação da última janela de transferências, Thiago Mendes não entra em campo há 2 meses. A última partida dele contra o Botafogo em 27 de agosto. Detalhe, ele entrou no último minuto do jogo, empate 1-1, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Thiago Mendes nem saiu do banco de reservas contra Fortaleza, Fluminense e Red Bull Bragantino. Desde que foi contratado, com um dos maiores salários do elenco, apenas 7 partidas disputadas. E o mais curioso é que o titular da posição do Thiago Mendes era alguém de quem poucas pessoas esperavam, Cauã Barros. Atleta que pertence ao Vasco, esteve emprestado ao Amazonas na temporada passada e jogava nessa temporada também por empréstimo no América. Cauã chegou e resolveu o problema de proteção ao sistema defensivo. E se eu falei que o Thiago Mendes até agora não deu certo, é bom lembrar que quase todos os outros reforços trazidos por Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, na última janela deram super certo. Falei sobre o Cauã. Tem também, por exemplo, um sistema defensivo muito sólido com o Robert Renan e o Carlos Cuesta. Na frente, Andrés Gomes também jogando muita bola. Enfim, o Vasco melhorou bastante desde a chegada das contratações. Agora, meus amigos, para encerrar esse vídeo, vou colocar aqui um vídeo do treinador do Corinthians feminino, o Lucas Piscinato, técnico, né, do futebol feminino do Corinthians. Ele deu uma entrevista coletiva de imprensa nessa sexta-feira, dia 31, e comentou ali sobre as conquistas, né, do Corinthians na temporada e também deu uma provocada no Vasco ali em relação ao vice-campeonato, né? Porque ele tem alguns vice-campeonatos aí na história e disse que se ele perdesse mais um, ele seria o Vasco. Libertadores, cada uma com a sua complexidade, 2 momentos muito difíceis. Jogar Libertadores é sempre muito complexo, muito difícil, sempre foi. O Corinthians disputa Libertadores de forma seguida desde 2019 e todos os anos sempre foram campeonatos muito complexos de se vencer. Esse foi mais um deles, assim como o campeonato de 22 foi uma Libertadores difícil, o Corinthians não conseguiu cravar uma vitória, o campeonato de 20 também foi muito complexo. Acho que ano sim, ano não, a Libertadores, o campeonato de 23 que eu estava no Inter foi uma Libertadores muito difícil do Corinthians conquistada com penalidade na semifinal e uma final decidida nos detalhes com a Lelê sendo a melhor em campo. Então é sempre um campeonato muito difícil pelo formato que ele tem.
um campeonato muito difícil pela característica de você tá no modelo Copa ali, e eu acho que a gente foi muito, muito grande mentalmente nessa competição, porque começar o primeiro jogo empatando novamente, crescer dentro da competição, fazer um grande jogo contra a Ferroviária, que a gente poderia ter matado a partida, a Ferroviária cresceu no final, empata o jogo, a gente vai para os pênaltis, ganha nos pênaltis, vai para uma final, já desgastado mentalmente, fisicamente, enfrenta um adversário que fez uma competição belíssima, que não duvido que muitas das atletas que estão no Deportivo Cali venham para cá, para o Brasil, porque tem muita atleta de qualidade naquele time, e mesmo não fazendo um bom jogo, sair com campeão, acho que mostra a força mental de um grupo, mostra a força mental de staff, comissão, diretoria, que trabalha diariamente para fazer esse time ser vitorioso. Então, uma sensação única, uma sensação maravilhosa, mas, como eu falei, o futebol é uma maravilha, porque o título parece que já faz 2 anos já, a gente já está pensando no Paulista, já nem lembra mais, então é focar no próximo jogo, essa é a nossa mentalidade, focar no próximo ação, o próximo trabalho, a próxima atividade, essa é a mentalidade que a gente tem, então muito feliz pelo que a gente já conquistou, mas a gente tem batendo na porta um campeonato paulista, eu particularmente tenho 4 vice-campeonatos de paulista, né? Se eu ganhar mais um vice, eu vou ser o Vasco da Gama, tô brincando, os caras brincam, mas a ideia é que a gente busque esse título e seja campeão, então a gente está buscando essa próxima taça. Aí, esse é o treinador do Corinthians, o Lucas Piscinato, que eu sinceramente nunca tinha ouvido falar, não conhecia. Enfim, pode ser ignorância minha também, né? De não conhecer, a culpa pode ser minha, não tô querendo desmerecer ele não. Mas que teve agora aí seus 5 minutinhos de fama, né? Foi falar o Vasco aí, fazer uma piadinha, fazer uma brincadeira. Enfim, teve seus minutinhos de fama aí. Nada a ver de falar do Vasco, né? Provocação. Depois ele fala que foi brincadeira, mas enfim, provocação boba. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Saudações. Até a próxima. É isso aí, rapaziada. Mais um vídeo aqui no canal. Atenção, Vasco News. Informações do Vascão, do Cruz Maltino pra você. De casa, fortalece com like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Voltaremos a seguir para mais notícias. Um forte abraço. Tamo junto até o próximo vídeo. Valeu, tropa. Fui.